Boa tarde, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez estamos no serviço Irmãos de Célia Lúcius, serviço esse criado, fundado na nossa escola para dar o apoio espiritual a todos que nos procuram. Como não podemos estar pessoalmente na escola, graças a Deus a evolução da tecnologia nos faz estar juntos em pensamento. E hoje nós vamos dedicar a nossa tarde de reflexões, de estudo, ao nosso grande amigo Ronaldo, que partiu essa semana. É um grande trabalhador, fiel, perseverante, ativo da nossa amada escola. Então, que ele receba todo o nosso carinho, toda a nossa afeição de amizade, de irmão que nós fomos. Então, para iniciarmos e prepararmos os nossos pensamentos para a prece inicial, eu vou ler um texto de Santo Agostinho, que é muito próprio para esse momento em que a gente está vivendo de separações, de dores, de tristezas, por não estarmos juntos. Então, Santo Agostinho nos diz: a vida não é nada. Essa vida presente, essa encarnação, em termos de eternidade, é um momento muito curto. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Que expressão bonita. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu agora no mundo do Criador. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho, que é o caminho de todos nós, que um dia nos encontraremos neste outro caminho. Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre, Salvador das nossas almas, Divino Amigo, aqui estamos no espaço da Escola Jesus Cristo, escola que leva o teu nome, Senhor, que abriga os nossos corações, que nos ensina, essa casa de bênçãos na nossa vida. Queremos agradecer-te, Senhor. Agradecer por estarmos juntos em pensamento, agradecer os ensinos que essa escola nos transmite, agradecer a presença dos espíritos amigos, benfeitores, que orientam os nossos serviços. Por tudo, Senhor, te louvamos, agradecemos todas as bênçãos recebidas e te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, o estudo desta tarde é do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, recebido pelo nosso querido Chico Xavier. O que é uma agenda? É um caderno, uma caderneta com a data diária, né, dia a dia, destinado às anotações dos nossos compromissos, para que não esqueçamos das responsabilidades dos compromissos. Então, os títulos dos livros são muito sugestivos. Então, esse livro é um caderno que nós temos anotações diárias
para o nosso compromisso com o Cristo. Então, essa agenda, ela é cristã, é o nosso compromisso. Ela foi escrita em 1947. Olha há quanto tempo nós temos este caderno direcionando as nossas vidas. E como Emmanuel, que prefacia todos os livros de Chico Xavier, ele nos diz que é um pequeno curso de espiritualidade. Não é uma imposição a ninguém, mas ele diz que o milagre da perfeição é obra de esforço, conhecimento, disciplina, elevação, serviço e aprimoramento no templo do próprio eu. Então, é o nosso aperfeiçoamento. E para isso, nós precisamos ter disciplina, temos que ter conhecimento, as asas que nos levam de amor e sabedoria. Então, nós precisamos estar atentos ao nosso eu. Nós temos muita preocupação de olhar o outro, de ver o outro, o que é que está fazendo. Mas aqui, nessa agenda diária cristã, que Emmanuel vai nos dizer que esse templo do próprio eu, do meu íntimo, da minha capacidade de ser, temos que desenvolver com trabalho, com conhecimento, com esforço, disciplina, para que a gente possa vencer os obstáculos. E o capítulo de hoje, que nos coube, é o capítulo 6, intitulado Em Seu Benefício. No benefício nosso, de cada um individual. O como eu tenho que agir cristamente para o meu benefício. Então, André Luiz vem, em palavras simples, com parágrafos curtos, nos dá essa orientação. E o que vem a ser um benefício? É um serviço ou um bem que se faz gratuitamente. Um favor, uma graça. Então, é um benefício para nós. É um favor que estamos fazendo a nós mesmos. Olha que interessante esse olhar de André Luiz para nos beneficiar. Então, o primeiro parágrafo, ele diz: não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Não fiquemos irritados, zangados, agastados com o ignorante, nem chegar para alguém e dizer: você é um ignorante, eu não quero conversa com você, não me irrite. Não é assim. Então, ele diz para que a gente não se zangue com aquele que sabe menos que a gente, porque ele não teve as oportunidades que nós tivemos. Nós tivemos condição espiritual, até mesmo pela nossa fraqueza de não aguentar determinadas situações, fomos colocados numa família constituída. A bênção da Escola Jesus Cristo em nossa vida, que outros não tiveram. A bênção do conhecimento, do estudo, tivemos a oportunidade. Então, por que eu vou me irritar com aquele que não teve as mesmas oportunidades que eu? Então, isso é muito comum na nossa vida. E isso eu falo para mim primeiro, porque às vezes a gente esquece desses benefícios que nós recebemos todo dia, dessas bênçãos que nós temos todo dia, e esquecemos e nos irritamos com o nosso irmão. Porque no Evangelho está escrito: a quem muito foi dado, muito será pedido.
nós recebemos muito, bênçãos, oportunidades, benefícios, favores, graças. E o que é que nós estamos dando para o outro, não é? O outro parágrafo, André Luiz nos fala: evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Então, olha a atenção de André Luiz para nós. Nós não podemos nos aborrecer, nós não podemos discutir, nós não podemos ficar irritados com o fanático. Porque o fanático, em qualquer área, seja política, seja religiosa, seja social, seja em qualquer situação, o fanático, ele se considera iluminado, ele é intolerante, ele é faccioso, ele é parcial. Então, por que nós vamos discutir com uma pessoa que está dentro dessa cegueira? Então, como o André Luiz diz, eles estão no cárcere do exclusivismo, colocam antolhos nos olhos, aquele aparelho que se coloca nos animais para que eles só vejam a frente. Então, também essas pessoas permanecem como prisioneiros e eles merecem compaixão. Temos que ter compaixão dessas pessoas até que eles acordem, mas não é pela nossa imposição, pela nossa discussão, porque não vamos levar a nada. E aí, em vez de ser um benefício, vai atrasar a nossa subida, a nossa disciplina, o nosso esforço. Então, nós evitemos. Então, ele diz para que a gente fique quieto. Não vamos falar, não vamos discutir com pessoas que têm um pensamento diferente do nosso, com fanatismo. Não se perturbe com o malcriado. Então, ele está colocando o nosso dia a dia, com as pessoas que a gente tem relações em todos os sentidos. Então, nós temos aqueles que ignoram as coisas, nós temos aqueles fanáticos. Agora, nós temos o malcriado, o mal-humorado. Então, ele diz para a gente não se perturbar com essas pessoas. O irmão intratável, na maioria das vezes, tem o fígado estragado e os nervos doentes. É um doente. Ele é malcriado, mal-humorado, tem resposta para tudo, porque ele é um doente. E como diz o Evangelho, o doente precisa de tratamento. Em Mateus 9:12, Jesus diz: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus é o médico dos médicos. Ele veio para os doentes, que somos todos nós. Quantas vezes nós temos essas atitudes de ignorância, de fanatismo, de mau humor? Se nós queremos que os outros nos respeitem, que os outros aceitem as nossas ideias, nós também, por sua vez, temos que tratar os nossos semelhantes como André Luiz nos coloca aqui para o nosso próprio benefício. Então, muitas vezes é importante o silêncio que vai fazer com que o outro até pense. E não vamos ficar batendo boca, não vamos ficar discutindo, porque não vai levar a nada. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Então, a pessoa que tem uma autoestima baixa, que é inseguro nas suas decisões, porque nós temos demais.
Então, nós temos que ter o amparo a esse irmão. Então, olha só quantas ações André Luiz está nos exortando. Então, não nos irritemos, evitar aborrecimentos, não nos perturbarmos. Agora é o amparo àquele irmão que está junto conosco, mas que é inseguro, que não tem a vontade firme, que ainda não adquiriu aquela perseverança. Então, ter paciência com ele. A paciência é uma forma de caridade. Então, nós temos que ter, olha o que ele está nos ensinando: compaixão, silêncio, amparo, paciência. São virtudes que nós temos que fazer esforço para adquirir em convivência com os outros, uns com os outros. Outro conselho dele: não se zangue com o ingrato. Essa é um conselho de André Luiz muito sério. Provavelmente, essa pessoa é desorientado ou inexperiente, mas nós queremos sempre a gratidão pelo que nós fazemos ao outro. Então, isso é muito sério e temos que pensar bastante. Nós não podemos fazer as coisas querendo recompensa. Fazer e passar. São também muitos conselhos que recebemos. Faz e passa. Esquece o que já fez, o que não fez, fazer de novo. Então, a gratidão é o que a gente tem que desenvolver para a nossa perfeição, porque os espíritos que já têm a gratidão em si são elevados. Já são espíritos de um alto nível. Então, nós temos que seguir esse caminho, mas não nos zangarmos com a ingratidão do outro. Porque se nós zangamos com a ingratidão do irmão, é porque, no fundo, nós fizemos alguma coisa esperando recompensa. E esse não é o caminho para a nossa evolução. Então, nós temos que ver o irmão como um irmão infeliz, porque ele não tem experiência, ele é um desorientado. Então, isso é que é a caridade do nosso coração. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Olha que chamada de André Luiz para o nosso eu, para esse templo dentro de nós. É um benefício que nós estamos tendo para nós mesmos. Ajudar aquele que erra e não apontar o erro dele. Como Jesus disse em João 8:7, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Nós não podemos apontar o erro do outro, não julgar. Nós temos o hábito de ver o cisco que está no olho do irmão e não ver a trave que está no nosso olho. Está escrito em Mateus 7:3. Então nós vemos que o Evangelho está aí a nos mostrar as lições do dia a dia, da agenda cristã que nós temos que seguir em nosso próprio benefício. Não apontar, não julgar a ninguém, mesmo porque quando nós apontamos um erro do outro, tem 3 dedos apontados para nós. Então, os nossos erros, nós temos que ver os nossos erros dentro de nós, essa trave que está no nosso olho, na nossa alma. Outro benefício: desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Desculpar o outro porque
ele é fraco, ele ainda é inseguro, ele ainda não está formado na nossa disciplina, na nossa perseverança, então temos que desculpar. E aí Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. Ele foi conhecer o mundo, as ilusões do mundo, e o pai estava esperando, desculpando, recebeu de braços abertos aquele filho que desertou da sua casa. Mas o pai estava ali, compassivo, esperando, amoroso, esse filho que somos todos nós. Então nós somos esses desertores, queremos a desculpa dos outros, então nós também temos que desculpar aquele irmão que não foi firme nas suas decisões, que desertou no momento em que queria buscar as ilusões do mundo. Temos que recebê-lo de volta. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Vamos auxiliar em forma de oração, auxiliar com a ajuda que pudermos dar. Nesse momento, então, da pandemia, em que tantas pessoas estão necessitadas até de alimentos, temos que procurar auxiliar essas pessoas que estão doentes, já que não podemos ir pessoalmente, dar o passe, dar o copo d'água, mas podemos orar, podemos estar juntos em pensamento para auxiliar, saber se preciso de alguma coisa, mandar alguma coisa para essas pessoas, porque nós temos o dever de auxiliar e agradecer a Deus se nós estamos em equilíbrio. O que é equilíbrio? É autodomínio, autocontrole, é prudência, é moderação, é estabilidade mental e emocional, isso é equilíbrio. Nós precisamos agradecer a Deus se temos essas condições e auxiliar aqueles que não têm, aqueles que ainda precisam de nós para o seu equilíbrio físico e mental. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Alguém que está nos acusando de alguma coisa, nós temos que esquecer. Olha o verbo, olha a ação que André Luiz nos exorta. Esquecer o acusador, porque ele não sabe do nosso caso. Então ele está nos acusando no escuro, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Então, ele nos diz: esquece. Temos que trabalhar, temos que amparar, temos que evitar aborrecimentos, temos que evitar zangas, irritações e esquecer o que passou, esquecer as acusações, mas nós não, logo temos que resolver um caso do meu jeito. Está errado, porque nós não estamos sendo cristãos. E André Luiz termina este capítulo dizendo assim: perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. A divina providência, a lei divina é sábia, é justa, é misericordiosa, é perfeita. Então a vida vai se encarregar. Por que nós temos que usar da nossa força, querer fazer justiça com as nossas mãos? A vida se encarregará dele.
Nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala sobre o perdão. E uma mensagem no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, o Espírito de Paulo, o apóstolo, dá uma mensagem nas instruções dos Espíritos dizendo: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Olha só o perdão como é importante, porque perdoar é se entregar. Então, a gente recebe muitas mensagens, não é? Pelo Zap, pela internet, coisas ruins a gente joga fora. Mas tem certas coisas que nos trazem e para a gente pensar. Então eu recebi, talvez muitos de vocês também tenham recebido essa mensagem. E é um químico explicando algumas coisas. Então ele é uma conversa informal entre eles e esse químico diz assim: para formar moléculas, vai se colocando átomos ali dentro até o limite máximo. Então é clorito, clorato e perclorato, permanganato, peróxido. Então, esse prefixo per são átomos que vai colocando dentro daquela molécula que está ali. Então, ele fez essa comparação com as moléculas e esse per. Uma coisa pode estar feita, mas pode estar perfeita. Você pode seguir ou pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Então, esse prefixo per é um nível máximo das coisas. Então, quando se fala de amor, que é o oposto do egoísmo, no egoísmo você recebe. No amor, você doa. Então, se você doar no grau máximo, você está perdoando. Então, perdoar é doar amor no grau máximo, porque está usando esse prefixo per. Então, aqui, André Luiz termina a mensagem dele dizendo: perdoe o mal, aquele que quer fazer o mal, porque a vida vai se carregar dele, a justiça vai ser feita, quer ele queira, quer não, quer nessa vida, quer em outra. Então, nos cabe, para o nosso benefício, para esse templo do eu interior que nós queremos melhorar, que nós queremos resgatar, que nós queremos caminhar com Jesus, nós temos que perdoar sempre. Que Jesus fique em nossos corações, que nós possamos entender essas lições como uma dádiva do alto, da espiritualidade superior, a nos trazer tantos benefícios, tantas graças, tantos favores. E, como disse Santo Agostinho, nós mudamos de caminho. Nós estamos aqui agora nos falando, nos relacionando, mas numa hora nós vamos mudar de lado e que nós saibamos ter vivido de tal forma que nesta hora nós sejamos recebidos, como eu tenho a certeza que o nosso Ronaldo está
muito bem amparado pela pessoa que foi, porque ele era esse cristão que tinha a fidelidade ao Cristo e aos Espíritos, ao ensino dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe nesse final de tarde e vamos orar. Deus, nosso Pai de amor, misericórdia, bondade. Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoai a todos nós, a essa humanidade tão sofredora, Senhora. A essa humanidade que precisa tanto do vosso amparo. Espíritos amigos, benfeitores da nossa amada Escola Jesus Cristo, queremos agradecer essas bênçãos desta hora, neste trabalho dos irmãos de Célia Lúcius. Que todos nós que estamos unidos em pensamento possamos receber bênçãos de paz, de saúde, de coragem para enfrentarmos o nosso dia a dia. Abençoa-nos, guarda-nos, hoje e sempre, na vossa santa e doce paz. Que assim seja.